sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, Jesus e o centurião. Vamos tirar aí alguns textos, né? De Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. A gente vai colocar na descrição do vídeo de onde a gente está tirando a bibliografia disso aqui, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o centurião. Eu vou falar mais sobre o que está escrito no Evangelho de Lucas. Quem quiser, dá uma olhadinha depois também no Evangelho de Mateus, muito similar, né? Muito parecido. Eu vou ler primeiro o trechinho, depois a gente vai conversando um pouco sobre isso aí, linha por linha, versículo por versículo, né? Quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com ele, mas quando já estava perto de casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que o haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Isso é o texto lá do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Então vamos agora assim, tentar entender isso aqui, né? Primeiro vamos... quando entrou a proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente quase à morte. Então, se a gente for lembrar aqui, Cafarnaum era uma cidade assim até populosa, porque tinha até na cidade um pelotão, né? Vamos chamar de pelotão para jogar nos dias de hoje, de soldados, né? Tinha lá 100 soldados com um comandante que era o centurião. Então o centurião comandava esses 100 soldados romanos, né? Quando a gente vê também pelo texto, a gente percebe aí também que o centurião era até uma pessoa de bem, né? Tranquilo, estimado na aldeia, que respeitava as crenças religiosas, que até tinha construído uma sinagoga para o povo. Então era uma pessoa assim, que tentava se relacionar bem, porque ele, como sendo o chefão, ele poderia muito, na cabeça dele, poderia muito bem mandar buscar Jesus, falar cura, como se a coisa funcionasse desse jeito, né? A gente sabe que não funciona desse jeito, mas ele poderia até pensar dessa forma aí. Bom, então uma cidade até mais ou menos movimentada, que tinha lá um regimento, um batalhão de 100 soldados com um comandante. A gente já percebe que não era uma aldeiazinha petitinha, né? Bom, o centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aí a gente pode considerar mais algumas coisas aqui, né? Sem fugir dos deveres inerentes do cargo, né? A gente percebe aí que ele realmente soube cativar a comunidade.
a ponto dele solicitar alguns representantes dos judeus, alguns anciões, para que fosse até Jesus e intercedesse por ele, pedisse por ele, né? Explicasse a situação e pedisse para Jesus atender. Bom, os representantes também dos judeus, a gente percebe aí também uma certa gratidão, né? Porque afinal de contas o cara tinha ajudado a construir lá a sinagoga, a igreja deles. Então, como que quase que respondendo em pagamento, em reconhecimento, melhor falando, eles foram lá solicitar a Jesus que curasse o servo. E chegando-se eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo, né, é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha aí, ó. Ia, pois, Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Vocês já viram alguma autoridade com esse tipo de pensamento, né? Não sou digno de que você venha até a minha casa, né? De que você me procure, que a gente entre em contato, não sou digno. Pois foi a forma que o soldado, né, o centurião, se expressou, não sou digno. Como que já percebendo, porque ele já tinha conhecimento de Jesus, né? Ele já sabia dos milagres que Jesus já estava fazendo, então ele, percebendo a grandeza de Jesus, e olha que aí ele já via não só o lado material da coisa, porque o lado material, ele, centurião, era a autoridade, ele era o cara, né? Ele era o cara. Mas do lado espiritual da coisa, ele percebia que não tinha ouvido falar de ninguém maior do que Jesus. Então ele já se coloca nessa situação, não sou digno. É quase aquela, isso faz lembrar um pouco aquela passagem de Saulo de Tarso indo para Damasco, quando vê a luz de Jesus, e ele já assim fala assim, o que queres que eu faça? Né? Ele já constata a grandeza de Jesus e nem questiona mais o que queres que eu faça, então ele já percebe aquilo ali. Como também aquela outra parábola do filho pródigo, depois dele pegar o dinheiro do pai, partir para longe, gastar tudo ali, tal, chega um certo momento, ele constata, né, falando, não, que foi que eu fiz, né? Tem que voltar para o lado do meu pai de novo. Já fiz tudo que podia fazer aqui, agora eu tenho que voltar para o lado do meu pai. Está vendo essas constatações? Aqui também a gente percebe algo parecido, né? Não sou digno. Quer dizer, ele, o máximo das autoridades ali na aldeia dele, na cidade dele, não era digno de que Jesus, ele não se considerava digno de que Jesus estivesse diante dele, né? Aí a gente vê a situação. Então a gente percebe aí também a questão da intercessão. Os anciões intercederam pelo centurião. Depois os amigos intercederam pelo centurião. O centurião estava intercedendo pelo seu servo. E Jesus também intercede por nós diante de Deus, né? Então é quase que uma mão lava a outra. A gente vai auxiliando. A gente tem, vamos pensar um pouco mais, né? A gente tem a nossa família física, de sangue ali e tal, e nós temos a nossa família espiritual. A nossa família espiritual são aqueles que gostam da gente, né? Que têm sentimentos de amor pela gente. Que muitas vezes é diferente até da família física, de repente pode ter lá seus problemas, qual família que não tem problema, né? Mas essa questão da família espiritual, né? Que coisa interessante assim. E acaba que essa família espiritual, acaba que um intercede pelo outro, um auxilia o outro. Então, enquanto uns estão encarnados, os outros estão desencarnados e ajudam a tomar conta dos que estão encarnados. Depois, mais para frente, inverte, né? Esses desencarnam, os outros reencarnam, e eles aqui, espiritualmente, passam a tomar conta, auxiliar. Então, é muito importante a gente criar amizade. A gente cria amizade, e esses amigos, como a gente vai evoluindo,
né? Os amigos passam a fazer parte da nossa família espiritual e que acaba nos protegendo, cuidando da gente, tornando-se assim, mentores da gente até, diferente da gente criar inimigos. Quando a gente cria inimigos, você está criando ali os obsessores, para depois voltar querer prestação de contas, né? E querer vingança, e querer descontar. Então, entre criar inimigos e criar amigos, crie amigos. É ser inteligente, fazer o bem, ter amizades, né? Dessa forma, você vai estar construindo os seus mentores, auxiliando também na sua família espiritual, aumentando ela até. Diferente do outro caso, que é construir inimigos, obsessores, espíritos que vão tentar te prejudicar de todas as formas, né? Pense nisso, pense nisso. Aí a gente vê no versículo 7 aqui também, uma outra coisa interessante que fala assim, né? Por isso nem ainda me julguei digno, de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra e seja o meu servo curado. Então, pensa nessa situação. Olha a fé desse centurião, desse comandante de uma tropa romana, né? Olha a fé. Fala uma coisa só que eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado, né? A gente já percebe assim pela atitude a questão dos valores morais desse centurião. Respeito, né? Tentar conviver em harmonia com a comunidade, mesmo ele sendo parte do exército invasor, a comunidade até respeita ele, os representantes da comunidade intercedem por ele, né? Então, é alguém assim que demonstra a questão de valores morais, e também uma percepção aí, uma inteligência, né? Além de demonstrar confiança, a fé em Jesus, né? O versículo 8 fala lá, né? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Quer dizer, ele está acostumado com a autoridade, ele sabe que ele manda fazer e não precisa nem conferir, porque quem ele passou a tarefa vai fazer, porque já essa tradição da coisa ali, né? Já é condicionado, educado dessa forma, treinado para essa forma. Então, como ele era um homem assim de autoridade, ele entendia perfeitamente que se Jesus falasse alguma coisa, o exército que estava trabalhando junto com ele ia fazer as coisas, ia fazer acontecer, né? Então ele percebia isso que muita gente às vezes até desconhece hoje. Tem uma equipe espiritual trabalhando, tem várias equipes espirituais trabalhando em cima disso aí. Então Jesus, ele coordena batalhões celestes, né? Milícia celeste, assim, vamos lembrar de alguns aqui, os guardiões planetários, lanceiros de Maria, são várias equipes, do mesmo jeito que na nossa realidade. Não tem exército, marinha, aeronáutica, polícia federal, não tem várias organizações com objetivos específicos. No lado espiritual da coisa também, existem várias equipes espirituais trabalhando a favor, como tem as equipes espirituais trabalhando contra, né? O lado negro da força. Tem o lado positivo, que trabalha para auxiliar, para resgatar, para curar, encaminhar para os tratamentos, realizar os tratamentos, e tem o lado negativo, que trabalha para prejudicar, mantendo a ignorância, corrupção e por aí afora, né? Por aí afora. No Evangelho tem uma fala que diz assim que nós somos responsáveis por todo o mal que a gente pratica e por todo o bem que a gente deixa de praticar, né? Então, se a gente fica em cima do muro, vou ou não vou, faço ou não faço, morno, já não é hora mais de estar morno, né? A gente tem que decidir o nosso caminho e trabalhar em cima desse caminho aí. Bom, aí o versículo 9, que a gente pode então, só lembrando aqui, do mesmo jeito que tem os exércitos humanos, tem os exércitos divinos, certo? A diferença é que os exércitos divinos combatem por amor,
né? E os exércitos humanos por egoísmo, para ganhar alguma coisa, questões financeiras, questões de poder, de recursos, sobrepor, né? De dominar. É diferente os objetivos de um exército e do outro. Tá? O item 9, o versículo 9, fala assim, ó, Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nem mesmo na nação que acreditava num Deus único, que ele já estava trabalhando nas pregações, na doutrinação, digamos assim, nessa passagem de conhecimento, muita gente acompanhando as pregações de Jesus, quer dizer que nem mesmo junto com eles ali, Jesus encontrou tamanha fé, ainda mais naquela situação ainda que ele estava desenvolvendo a sua tarefa, né? Isso deixa um pouco assim também claro que esse centurião, ele já tinha o Espírito eterno, reencarna várias vezes, então isso já demonstra uma certa evolução espiritual desse centurião, para ele conseguir fazer essas constatações, para conseguir ter essa fé, com certeza em outras situações ele já desenvolveu, já foi desenvolvendo essa questão de confiança, de fé, de trabalhar com amor, de trabalhar com Deus, com Jesus aí. A conquista da fé, né, ela não é assim, a conquista dessa crença edificante, ela não é um serviço de menor esforço, é alguém que tem que ficar trabalhando, não adianta achar que vai desencarnar e ficar descansando, dormindo, isso não existe. Aí, quanto mais evoluído, esclarecido for a pessoa, for o espírito, mais ela vai trabalhar, mas vai trabalhar com consciência, com conhecimento, com rapidez, né? Esse conhecimento a gente vai adquirindo ao longo das reencarnações, ao longo do tempo. À medida que você vai se tornando mais experiente, vai pegando mais técnica, você vai ficando mais rápido, trabalhando mais aí, né? Bom, a maioria das pessoas admite que a fé constitua assim, como que milagrosa auréola, né? Doada a alguns espíritos privilegiados. Olha o engano, pelo favor divino, né? Olha o engano. Deus não fala assim, não, esse aqui eu vou dar uma auréola, uma coroinha aqui, eu vou dar poderes para esse indivíduo aqui fazer as coisas. Não é assim que acontece, não. Essa condição de trabalhar, lembra da parábola dos talentos? É mais ou menos aquilo lá, à medida que o espírito demonstra que sabe utilizar os talentos que tem, ele vai ganhando outros talentos. À medida que ele demonstra que não sabe utilizar os talentos que tem, ele vai perdendo aqueles talentos. Né? Tudo que a gente tem é considerado talento. Visão, audição, dinheiro, trabalho, família, educação, conhecimento, tudo isso é considerado talento, que a gente pode usar para o bem ou usar para o mal, dependendo do nosso livre-arbítrio. Olha aí, nosso poder de escolha. A gente escolhe o que fazer com os nossos talentos. Se a gente fizer que nem aquele último lá, que pega um talento e ainda enterra o talento para não perder, para não, né? Vai ficar difícil. Como é que a gente faz isso? É um exemplo simples, né? De repente tem um talento. Vamos pensar se o cara é inteligente. Com essa inteligência, ele consegue estudar. Com o estudo, ele consegue um emprego que ganha até mais ou menos bem. Ganhando bem, ele consegue um salário bom, né? Ele tem conhecimento, estudo, tal, consegue um salário melhorzinho. Com esse salário, ele cuida da família, cuida dos filhos. Olha o tanto de talentos que foi aumentando com um só, com o trabalho em um só talento. Imagina os outros talentos, todos os talentos que a gente tem sendo desenvolvidos nesse momento aí. É claro que, igual a última situação, ganha 5 talentos, vira 10 talentos, tá vendo? Mas com um talento só, olha o tanto de outros talentos que eu consegui enumerar aqui. É mais ou menos assim, você não pode ficar parado, sabe? Você tem que usar os seus talentos para trabalhar, para fazer o bem. Ainda mais numa situação que nem a gente está aí de transição planetária, os benfeitores espirituais, a equipe espiritual que coordena o nosso planeta Terra, eles estão precisando de parceiros, para poder auxiliar nesse trabalho aí que está acontecendo, né? Nessa separação do joio e do trigo, nesse monte de gente que está desencarnando. Pensa, desencarna, mas aí no plano espiritual tem que ter as equipes para
socorrer esse pessoal, encaminhar para os hospitais, para os tratamentos, e pela quantidade que está acontecendo, pensa a movimentação, o trabalho que não acontece no plano espiritual. E eles estão precisando de auxílio nosso. A nossa energia contribui para isso, o nosso ectoplasma, energia vital, auxilia esses irmãos que estão desencarnando aí aos montes. Pense nisso, isso depende da gente também, né? Isso depende da gente. Aí a gente percebe também que essa venturosa claridade dos céus, né, que a gente chama de fé, implantada no espírito humano, nasce como o grão de mostarda. Lembra da parábola do grão de mostarda? É mais ou menos aquilo lá, o conhecimento espiritual. A gente escuta aquele conhecimento como se fosse uma sementinha, né, da mostarda, que chega lá 1,5 milímetro de tim, e à medida que aquele conhecimento, você vai adquirindo aquele conhecimento, ele vai desenvolvendo, crescendo a ponto da mostarda se transformar numa árvore de vários metros, podendo auxiliar vários outros. Então a fé é que nem esse grão de mostarda, ela vai se desenvolvendo dentro da gente, e daqui a pouco ela já está reagindo, trabalhando em benefício do próximo, né? Olha que coisa interessante também. Bom, versículo 10 fala lá, ó, e voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Encontrar o servo com saúde. Quer dizer, cura à distância. Esse seria um lado que a gente poderia observar. Cura à distância. Porque sendo ele o maior missionário que já baixou a terra, que a gente tem notícia, é claro que ele tem assim poderes e forças muito diferentes do ser humano. Muito diferente. Antes do planeta existir, 4,5 bilhões de anos antes, aí, em torno disso, Jesus já era um espírito de luz. Pensa só. Já junto com sua equipe espiritual de construtores planetários, construíram o planeta Terra. Ele já era, então ele tem condição de manipulação de energia, de fluidos, de modificar as moléculas, as características da molécula. Lembra também as bodas de Canaã, onde chega e acaba que transforma água em vinho. Quer dizer, ele conseguiu mudar as moléculas, as características das moléculas. Pegou água e fez virar vinho. Olha que coisa. Mas ele é Jesus, o Cristo planetário, que tem toda essa condição aí. Mas a gente também tem que lembrar que ele mesmo falava assim: vós sois deuses, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, com grão de mostarda, pensa no grão de mostarda, a gente está petitinho, mas nós vamos crescer em conhecimento, em energia, em poder, e quanto mais a gente, lembrando sempre do amai-vos e instruí-vos, né? Desenvolva os seus sentimentos, desenvolva as suas virtudes, à medida que a gente for fazendo isso, vai desenvolvendo o nosso espírito e vai desenvolvendo a energia que a gente consegue manipular, trabalhar, para auxiliar o próximo. Olha aí que coisa muito interessante. Se a gente for pensar também, o poder de cura de Jesus era assim, um dom sobre-humano, né? Além da capacidade humana, porque ele já está lá na nossa frente. Não é nem uma coisa sobrenatural, não é sobrenatural, é uma coisa natural. É uma conquista que a gente vai adquirir na medida que vai trabalhando, estudando, melhorando. Amai-vos, instruí-vos, orai e vigiai. Então já ficou assim, já nos foi dito o caminho, como é que a gente tem que fazer, né? Amai-vos, instruí-vos, desenvolva o sentimento, amor, virtudes, e desenvolva o seu conhecimento também, para você saber o que você está fazendo. Bom, então ele foi o maior missionário que baixou aqui na Terra, né? O seu grande conhecimento de leis que regem o universo, Cristo planetário, gente, ele já passou por muitos planetas, de forma consciente. Então ele sabe manipular essas energias aí. E a enorme milícia celeste, a multidão de espíritos, né, que se achava às suas ordens, tudo concorria para que ele dissesse ao cego: vê, ao paralítico: anda, ao leproso: ser limpo. A sua palavra tudo se cumpria, que além dele ter o poder de fazer, ele ainda tinha a equipe espiritual que trabalhava com ele, que ele dava a ordem e ia lá e corria para fazer. Igual o centurião dava a ordem para o soldado, ele tinha certeza que o soldado ia realizar. É a mesma coisa aqui.
Então, se a gente for pensar aqui, vamos dar uma analisada aqui. Então, primeiro, a gente pode ver o pedido de auxílio a Jesus vindo de um centurião, né? Que fazia parte do exército invasor, que era autoridade, que era o chefão da cidade, mas mesmo assim, ele entendendo, ele conhecendo a grandeza, sentindo a grandeza de Jesus, ele pediu em benefício de outro ainda, por cima, né? De outro. E se a gente for imaginar que esse outro, esse beneficiário, ainda não era ninguém assim em grande destaque, né? Não era uma autoridade pública, política importante, não era um servo, era um servo. Quer dizer, um chefão pedindo para Jesus para curar um servo, né? E terceiro também, a terceira situação que a gente pode identificar aqui é que junto com o centurião solicitando, tinha lá os anciões também solicitando, tinha lá os amigos também solicitando, e por último, essa questão da fé desse centurião, que era muito maior. Não precisa nem chegar em casa, você fala e eu tenho certeza que vai ser curado. Olha, isso não é uma fé? Será que a gente tem fé a esse nível? Ah, mas não tem mesmo. Isso quer dizer que o centurião já estava lá na frente na questão de evolução, né? Se há mais de 2000 anos atrás aí ele já demonstrava essa fé, imagina. Bom, esse é o Evangelho de Lucas, mas teve um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 8, que chamou também a atenção, que é assim, né? Respondeu-lhe Jesus, depois de ser solicitado lá o auxílio, respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Pensa bem, eu irei e o curarei. Ele está dando aqui certeza de que vai curar. Qual é o médico que, sem ver o doente, sem examinar, perscrutar, sem ver os olhos, tocar o ventre, o fígado, o peito, as costas, sem auscultar o coração, os pulmões, sem fazer análise de nada, sem inquirir do doente ou da pessoa que o assiste, onde sente dor, se come, se bebe, se tem febre, aquela anamnese, né? Fazer aquilo ali, pode dizer categoricamente a qualquer que o chama para socorrer um sofredor: eu irei curá-lo. Pensa bem, você conhece algum médico que tenha condição de fazer isso sem trocar ideia, sem examinar, sem nada, fala: não, pode deixar que eu te curo. Não tem, né? Realmente a gente está meio longe desse negócio aí, a gente não tem ainda essa situação. Então, naturalmente que com a autorização, o mandato de Jesus, né, alguns daqueles espíritos que acompanhavam o mestre na sua missão iriam na casa do centurião e a cura ia acontecer mesmo. Então, além de Jesus ter a condição de mandar energia e transformar o que fosse necessário para realizar a cura, além disso, ele ainda tinha a equipe dele que estava trabalhando junto com ele, que iria na frente e resolver a questão também. Então, de um jeito ou de outro, ele querendo, a pessoa seria curada. Mas é bom a gente pensar nisso aqui, né? Jesus e o centurião, para ver a questão da grandeza, a questão da fé, para de repente nos localizar, né? Onde é que a gente está nessa história, que tamanho de fé que a gente tem, né? Como é que acontece? Então é bom a gente refletir de vez em quando. O Espiritismo é muito interessante nisso, porque ele faz você refletir o que está acontecendo, as situações. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E junto vamos trabalhando para o futuro. Gente, ajuda a divulgar a mensagem espiritual, espírita. Ajuda a fazer assim de uma forma que as pessoas saibam que o que ela realiza, o que ela faz tem consequências. Fizer coisa errada, depois tem que corrigir as coisas erradas. Tem consequências, né? Planta, colhe. Dê o seu like, né? Assista os outros vídeos do nosso canal.